Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, módulo 2, aula 1. Vamos falar agora sobre princípios, sobre a ética, né? Princípio, resumindo, é a ética, né? Por isso que tem essa imagem aí, ética, um princípio que não pode ter fim. Porque o princípio é parte da ética, ok? Vamos lá. O que são princípios no direito de trânsito? Vamos lá. Um princípio é um fundamento de uma norma jurídica, né? Fundamento. Por que que ele existe? São as vigas do direito, né, que não estão definidas em nenhum diploma legal, ok? Então, é um entendimento, tá? De que o princípio é o cerne da norma, tá ok? Então, ou que deve ser observado na aplicação da norma, ok? A gente também tem aquele termo, princípio, ética, né? São termos similares, ok? Vamos lá. A gente tem no direito de trânsito os princípios mais utilizados. Eu coloquei aqui os que a gente mais utiliza nas defesas, tá bom? Mas também ele pode ser aplicado a outros princípios, né? Por exemplo, como o princípio da dignidade da pessoa humana, no caso de um motorista, tá ok? No caso de um motorista que ele depende daquele da sua CNH para conduzir o veículo, tem, por exemplo, tem filhos em casa, ele comprova aquela situação, né? Apesar da situação ser ilegal, pelo princípio da dignidade, pelo prejuízo ser maior, né? Ele ficar sem poder dirigir, né? Ou, ou ficar sem prover o alimento para a própria família, né? Esse princípio poderia ser aplicado para deferir um recurso só com base aí na dignidade da pessoa humana, tá ok? Porque o que o direito estaria protegendo ali? Estaria protegendo o direito das crianças, né? De ter alimento provido pelo pai, né? Pelo gestor ali. Houve a mudança, né, no CTB, que houve o aumento de prazo, aumento de pontos, né, para o motorista profissional por conta disso. Porque quando o motorista profissional fica sem o direito de dirigir, o impacto econômico da família dele é muito grande. Então, chega a ser desproporcional você tirar um direito de dirigir de um motorista. É claro que você tem que atentar às circunstâncias, né? O porquê que a motivação das multas, né? Às vezes pode ser multa de radar, multa de sinalização, defeito no veículo, que não justifica aí, ou multa administrativa que não justifica a cerceamento do direito de um profissional, tá? Um pai de família. Então, esse é um princípio que eu não coloquei aqui, mas ele pode ser usado. Mas vamos lá aos princípios que a gente vai usar. Princípio da legalidade, né? Então, esse princípio aí é você só fazer o que está normatizado, tá ok? Princípio da publicidade. Todos os andamentos, as decisões dos jogadores são públicas, tá? Então, ele não pode ter um entendimento que só fica na cabeça dele, entendeu? Então, ou pedir um documento e esse documento só estar disposto lá no órgão. Ele tem que estar, se o condutor ou seu representante solicitar, ele tem que estar à disposição do condutor, ok? Princípio da razoabilidade é um princípio muito utilizado nos recursos de velocidade, tá ok? A gente sabe que tem uma tolerância, tá? Por medidas científicas, né? Que quando você passa no radar de velocidade, há de ser desconsiderado 7 quilômetros, independente da velocidade. Por exemplo, eu passei a 125, ele vai desconsiderar, ou a 127, ele vai desconsiderar 7 quilômetros, ok? Então, se você passou a 125 não vai, e a velocidade é 120, você não vai gerar a multa, né? Mas se você passou a 128, vai gerar uma multa, tá ok? Só que, veja bem,
Se tem uma tolerância de 7 quilômetros e a velocidade é 120, 1 quilômetro não estaria ali, não é discutível? Sim. Então, você passar 1 quilômetro acima do limite, tecnicamente permitido, o jogador pode, né, pelo princípio da razoabilidade, sim, ele pode deferir um recurso com base nesse pedido, nesse princípio. Mesmo o AIT estando de acordo, né, aí é mérito, né, aí é mérito de um recurso. A gente pode usar esses princípios, né, que eles norteiam o direito, né, para pedir o deferimento do recurso. O princípio da motivação, a gente tem que saber o porquê o jogador indeferir um recurso ou o porquê ele deferiu o recurso, até para você usar como jurisprudência. Se ele teve um entendimento, esse entendimento tem que ser padrão. Tá? Então, se ele adotou ali um princípio, por exemplo, o da razoabilidade, você pode usar isso em outros recursos, né? Com base no princípio da motivação. Ele vai fundamentar o porquê que ele decidiu na razoabilidade. E você pode pedir para ele aplicar o mesmo entendimento. Tá ok? Então, o princípio da motivação é isso. Caso não seja respeitada a motivação, o, o julgamento torna-se nulo, né? Anulável, né? O princípio da intranscendência, né? Esse princípio ele é aplicado mais no direito penal, só que por analogia e por entendimento de vários julgamentos aí, chegou-se ao entendimento de que é aplicável também no direito de trânsito, especialmente no artigo 257, tá ok? Que o motorista ele toma uma multa, né? Por ele deixar de indicar um condutor, um exemplo, ok? O que acontece? Acontece muito. Em um dos vídeos de introdução a gente até fez uma referência que às vezes tem um carro da família. E o carro da família é utilizado pelo pai, pela mãe, pelo sobrinho, pela avó, né? Até brinquei pelo papagaio também, que é utilizado por todo mundo. Então, se foi o pai que tomou uma multa e o filho tem uma PPD, aí o filho pegou e tirou o carro no nome dele, do filho, que tem uma PPD. Aí o pai pegou o carro para dirigir, sabidamente o filho estava no trabalho, né? E o pai estava com o carro. Tem até a foto do pai lá na condução do veículo, ok? Então, tá claro que quem é o infrator é o pai, né? Mas como o proprietário é o filho, como por motivos, né, que a gente desconhece, pode ser que tenha falha na notificação, né? Pode ocorrer várias circunstâncias e o filho não indicou. É uma multa que ultrapassa lá o, uma multa gravíssima, por exemplo, gera já a perda, né, da PPD do filho. Então, é uma punição demasiadamente, né, grave por não indicar um condutor. O princípio da intranscendência do direito penal é assim: você só responde pelo ato que você praticou, tá ok? Então, se você tem prova de que você não cometeu, aplica essa intranscendência, né? Entendeu? Você não pode responder por um terceiro, entendeu? Esse é o princípio, é um princípio muito utilizado aí, como eu falei, nos recursos do artigo 257, ok? Agora, um outro princípio que a gente utiliza praticamente como preliminar de qualquer recurso é o da falta de dupla notificação. Esse princípio ele foi estabelecido, né, chegou até o STJ e lá tem uma súmula 312 do STJ, no qual ele determina, quando não houver a dupla notificação, o recurso, dependente de como foi o trâmite, se o RT está certo, se não está, houve falha no procedimento. Então ele deve ser anulado. Ok? É o princípio da dupla notificação. Como a gente está vendo aqui, estes são os princípios, né? São os principais, né? Agora vamos ver mais um pouco deles. Como eu falei, não só tem esses, né? Tem outros também, mas esses aqui são os que a gente mais utiliza na aplicação do direito de trânsito. Você pode inovar também, como eu falei, na aplicação do direito
no princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui é uma pirâmide, né, que a gente valora o valor do princípio, né? Por exemplo, tem esse entendimento, né, de que as leis têm uma hierarquia, ok? Essa aqui não é a pirâmide de Kelsen, mas fundamenta-se nessa teoria. A portaria, vamos começar, valoração de baixo para cima. As portarias e circulares são o pé da pirâmide, né? A norma que tem mais valor é a normas individuais, contratos e sentenças, né? Então, se uma sentença determina algum afastamento de alguma portaria, a sentença deve prevalecer. Os decretos regulares, né, eles podem ser interpretados, mas em suma, eles tendem-se, feito pelo Poder Legislativo, eles tendem-se a ter força maior do que os contratos. Norma infraconstitucional são leis, né? São leis. O CTB é uma norma infraconstitucional. O Código Civil é uma norma infraconstitucional. O Código Penal é uma norma infraconstitucional. Tá ok? Entre as leis e a Constituição, que é a norma suprema, há os princípios e tratados internacionais. Tá ok? Então, o princípio, ele norteia a aplicação da lei. Ele norteia a aplicação dos decretos, norteia a aplicação dos contratos, portarias circulares. Ele também norteia a aplicação da Constituição. Só que a Constituição, ela é a lei principal, a lei magna. Então, a gente coloca os princípios abaixo da Constituição, ok? Porque os princípios não podem revogar a Constituição. Ele norteia a aplicação do direito. Eles não são leis, são fundamentos da norma, tá ok? Os princípios ainda são de suma importância porque orientam, condicionam e iluminam a interpretação de todas as outras normas jurídicas em geral, influenciando até mesmo na interpretação de outras normas magnas, né? Vejo que os princípios estão acima de leis e abaixo da Constituição Federal, ok? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai explicar princípio por princípio. Princípio da legalidade. Ele vem do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ele fundamentou essa norma, ok? O artigo 5º, em seu inciso 2º, afirma: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ok? Esse inciso trata do princípio da legalidade, que é uma das bases do Estado de Direito, né? O Estado é regido por lei. Segundo esse princípio, as pessoas podem fazer tudo aquilo que não as impede, e o Estado pode fazer apenas aquilo que a lei permite, ok? Essa questão aqui do princípio da legalidade é que está sendo discutida em razão lá da obrigatoriedade de executar o bafômetro. Só que tem uma lei, né, que é um princípio também, que nós não somos obrigados, né? Ele advém de um tratado também, que nós não somos obrigados a produzir provas contra nós mesmos, ok? Então ele entra ali, é um conflito de normas, né? Que ele está pendente de uma decisão do STF, ok? Até então entende-se que é ilegal produzir provas contra si mesmo. E ele tá amparado no princípio da legalidade também. Princípio da publicidade, né? Ele está no artigo 5º, né? O artigo 5º da Constituição, ele é os artigos conhecidos como imutáveis, né? São tidos como direitos fundamentais, né? Todos os incisos do artigo 5º, entre outros artigos. Mas, principalmente o artigo 5º, ele dificilmente pode ser mudado por uma lei infraconstitucional. O inciso 33, né, do artigo 5º, né, dispõe: todos têm direito de receber dos órgãos informações, seu interesse, né? Como eu falei, tem um documento que o julgador utilizou para fundamentar seu entendimento, e esse documento não foi publicado. É direito do cidadão ter direito a ter acesso a esse documento, tá ok? Principalmente quando trata-se de uma decisão que é de seu interesse, ou do mesmo forma do interesse coletivo.
tá ok? Aí tem uma ressalva, né? Documentos cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Não é o caso de documentos públicos, no caso, utilizados para decidir lá um julgamento de um recurso. Então, praticamente todos os documentos devem ser públicos. Princípio da razoabilidade, né? Parágrafo segundo, né? Ele é uma interpretação e a gente tira essa fundamentação do parágrafo segundo da Lei 9.784/99. Ele dispõe, né? O princípio da razoabilidade trata de impor limites à discricionariedade administrativa. Por exemplo, a discricionariedade é assim, o órgão administrativo ele só pode fazer o que está na lei, nada além disso. Só que ele pode interpretar também, né? Por exemplo, tem um ditado, né, que é aplicado no direito que fala assim, no reformatio impégios. Por exemplo, se você reformar uma norma prejudicial, ela que não afete aos direitos adquiridos, por exemplo. Então, esse princípio da razoabilidade se vem uma norma que veio, reformou e agravou a situação e a multa anterior, ele pode interpretar, falar, a norma é anterior, então não cabe reformar, não cabe aplicar a pena mais grave aqui ao condutor, como exemplo. Tá? Então, o órgão, o julgador, ele pode, né, interpretar. Ele foi ampliado, né, pelo poder, né, judiciário, né, e estabeleceu, né, que os atos da administração pública no exercício de atos discricionários devem atuar de forma racional, sensata e coerente. É isso que eu falei na questão do artigo 257, na questão da velocidade, quando passa só 1 km. Quando a reforma de uma lei vem uma lei prejudicial e a lei anterior era mais benéfica, e o fato foi anterior. Então, há de haver razoabilidade, né? Não há de só. O jogador tem que sopesar, tá ok? Não só atuar no interesse da administração pública, mas atuar no interesse de toda a nação. Princípio da motivação, ele advém do artigo 50 também da Lei 9.784/99. Ele dispõe que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declarações de concordância com fundamento de anteriores pareceres. Que eu falei para você, você pode usar um parecer ou uma decisão anterior como jurisprudência, entendendo? Então, se ele fundamentar uma decisão do próprio julgador, ele fundamentar divergente, ele vai ter que explicar o porquê que ele decidiu divergente, tá ok? Do próprio entendimento dele. Por isso que tem que ter essa motivação. E ele tem o dever por lei de motivar os atos, tá ok? Decisões ou propostas, né? Vamos lá. Princípio da intranscendência, como eu falei, ele advém também da Constituição e a priori era um princípio até criminal, ok? Artigo 5º, inciso 45, Constituição Federal de 88. O princípio da intranscendência subjetiva impede que sanções e restrições superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não têm sido não foi a causadora do ato ilícito. Como eu falei, nesse caso que eu citei, é um condutor com PPD, o filho, né, e o pai pega o carro do filho e sofre a penalidade gravíssima e acaba gerando a perda da PPD do filho, que na realidade não agiu com dolo nem com culpa para que essa multa caísse no seu prontuário, né? Como eu falei, não é, pode ocorrer sim, porque às vezes a falha na comunicação, a falha na notificação, não é à toa que existe o nosso próximo princípio, o princípio da dupla notificação. Como eu falei, da dupla notificação é uma questão que foi tão debatida, muito debatida. Ela com certeza já analisou milhares de ações. Aí, quando há milhares de ações no mesmo sentido, quer dizer, o Estado é falho em comunicar o condutor, né, da forma que manda a lei em duas notificações, e ele já pega e aplica a multa sem o devido processo legal, sem o direito de defesa do condutor. Quando o Estado faz isso, ele infringe a dupla notificação, infringe, né,
o devido processo legal. Então, como o Estado fazia isso como rotineiramente, e chegava a muitas ações no STJ, eles simularam. E a súmula dispõe: o sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito Brasileiro prevê duas notificações, a saber, a primeira referente ao cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada. A primeira seria a defesa prévia e depois a multa prajária, tá ok? Desde que superada a fase de defesa quanto ao cometimento em si do ato ilícito administrativo, tá ok? Então, se eles não aplicarem, se eles não mandarem essas cartas para você, com notificação e tudo mais, eles cometem aí um, um equívoco, né? E, portanto, eles não respeitaram a norma, né, do próprio CTB, que manda haver a dupla notificação, portanto, não respeitou o devido processo legal. Portanto, anula-se tudo, ok? Processo inteiro. Obrigado, né? Até a próxima aula, te aguardo lá. Grande abraço, tudo bom.